gente está falando sobre cristianismos, a gente precisa ter alguns elementos aí de fundo já na cabeça. Antes de você pegar a sua Bíblia, eu, quando estou na rede social, muita gente me pergunta assim: professora, mas qual a Bíblia que eu tenho que pegar? Eu falo: olha, eu até leio, porque eu prefiro a tradução hoje do Frederico Lourenço, mas antes de você procurar uma boa tradução, você precisa ter algumas ideias, alguns elementos claros na sua cabeça. Primeiro deles, nós estamos falando de 2 movimentos dentro dessa brincadeira. Segundo, nós temos que entender que há um lapso de tempo entre os textos que nós estamos lendo para os fatos que são descritos ali. Terceiro, nós estamos lendo uma documentação, e aqui eu falo documentação o tempo todo, porque um Evangelho de Mateus, para um historiador, é igual eu ler, sei lá, Gilgamesh. É igual eu ler uma Moreninha. Não há diferença nenhuma, porque tudo é documentação. Tudo é fruto de produção humana. Mas essa produção humana, hoje, no século XXI, também é utilizada nos púlpitos como um texto de fé. Então, a gente precisa entender que há teologia e história nesse texto. E que se foi feito desde o final do século I, adentrando o século II, muita teologia de lá para cá. Então, nós, historiadores, temos esses desafios metodológicos, tá? Então, eu vou encher o saco de vocês aqui com essas 3 palavras: teoria, metodologia e documentação. Diga-se de passagem, é o que eu mais faço ao longo desses 2 anos. Mas, então, eu trouxe esse quadro inicial aí como um quadro para mostrar alguns elementos que vocês precisam ter na cabeça de vocês quando vocês leem esse material. Lembrar também que esses 27 textos que compõem o chamado Novo Testamento, como foi atribuído, que é essa lista canônica, mas não é a única lista canônica que dispomos, mas aí já é uma outra história, tem ali 2 movimentos muito claros. Eu tenho camadas que falam sobre um Jesus de Nazaré, um camponês analfabeto do século I, da Palestina, e eu tenho uma outra camada que são o que o André recentemente vem chamando muito do movimento de Jesus sem Jesus, que seriam esses primeiros cristãos. E quando a gente fala em cristianismos, nós estamos falando muito desse movimento que desencadeou pós-morte do Jesus de Nazaré. Então, aquele pessoal que vai recuperar esse movimento, esses ditos, tem memórias ou ouviu sobre Jesus e recupera esse movimento. E que daí a gente tem uma série de coisas para se pensar e se refletir. E entender que, então, nós estamos falando, aí logo de imediato, quando você pensa Jesus de Nazaré, você tem um desafio. Primeiro, se esse indivíduo era analfabeto, ele não deixou nada escrito. Então, tudo que nós temos sobre ele são informações que são produzidas por terceiros. E que, para quem ainda não se ligou nisso, com exceção de Paulo e de João, mas não o João do Evangelho de João, o João de Apocalipse, todo o Novo Testamento é produzido por testemunhas não oculares, ou seja, pessoas que não conheceram Jesus, e segundo, que é tudo anônimo, ou seja, os únicos que nós sabemos autores, o autor que escreveu a carta aos Coríntios, esse é Paulo. Mas quem escreveu a carta aos Efésios, que nem é a carta dos Efésios, mas aí também é outra história. Isso não sabemos. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Não sabemos. Porque há um momento em que esse material circula de forma anônima e depois
é atribuído. Então, é metodologias, questões metodológicas o tempo todo. Mas eu sistematizei aqui alguns pontos que vocês estão aí, estou vendo muita gente na graduação ainda, de repente está pensando em desenvolver uma pesquisa. Como desenvolver uma pesquisa nessa área? Quais são os enfrentamentos que vocês terão, independente do recorte que vocês vão fazer? Primeiro deles, vocês precisam se lembrar que entre a morte de Jesus, para não ter problema aqui, que todo mundo aqui é de humanos, vamos trabalhar com 30 cravado. E o aparecimento, né, piadas à parte, e o aparecimento dos primeiros escritos cristãos, ou de seus seguidores, há pelo menos no intervalo de 20 anos. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus morre no ano 30, e os escritos, os primeiros escritos cristãos, são datados por volta do ano 48, 50, então nós temos um intervalo de mais ou menos 20 anos. Então significa dizer que depois da morte desse judeu camponês, 20 anos se passaram para que começassem a ser escritas coisas sobre ele. Mas ainda é um detalhe, como eu falei, é uma produção que não é feita por testemunhas oculares. Então, o autor mais antigo, o texto mais antigo do chamado Novo Testamento é Paulo, 1 Tessalonicenses, datado ali por volta, comumente se data como ano 48, 50. Vou trabalhar aqui com 50 para facilitar. Então, eu tenho um autor chamado Paulo, que escreve em grego para cidades e que não conheceu Jesus. Então, tudo que Paulo diz sobre Jesus, e tem coisas que Paulo diz sobre o Jesus histórico, são poucas, mas há, já é filtrado. E tem um intervalo de 20 anos. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês do ponto de vista metodológico? Trabalho de memória. Nós não estamos trabalhando com, de novo, testemunhas oculares. Ah, não, eu andei. Não, eu dormi com Jesus, pô, sentei ali, me honrando com ele. Não existe isso. Quem escreveu não é esse perfil de pessoa. E ainda assim, se fosse, também teríamos problemas de ordem aí da memória. Mas quando é um camarada que nem fez isso, os problemas são ainda mais amplificados. O que a gente sabe é que Paulo está recebendo informações já com ruídos de um pessoal que estava andando. Por exemplo, ele conheceu Pedro, ele conheceu Tiago, o irmão de Jesus. Ele conheceu João, que ele vai chamar lá em Gálatas dos colunas. Ele conhece essa galera que é testemunha ocular. Mas ele também faz menção a um pessoal que ele vai dizer que estava antes dele, como Andrônico e Júnia, que é uma apóstola mencionada por Paulo. Embora camadas e mais camadas de teologia tentaram transformar Júnia em homem e tirar o título, o epíteto de apóstolo. Mas está lá na documentação. Isso, então, olha esse jogo, esse caldeirão de problemas que você tem de ordem documental, que você só consegue resolver, então, a partir de teoria e metodologia. Mas tem mais coisas aí. Nesse transcurso, o movimento iniciado por Jesus passou por mudanças. Já falei uma delas aqui. O movimento de Jesus, é importante frisar isso, o movimento do Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, era de ambiente rural. Jesus não está falando numa escala universal, ele não está falando numa escala global. Todas as críticas, todo a proposta, os pontos que regem o chamado reino de Deus de Jesus, são de caráter intralocal, ou seja, é um Jesus camponês que está querendo resolver problemas
impactando a sua realidade. Que problemas são esses? São decorrentes da ocupação romana. Então, já começamos aí a dar um start da importância do contexto histórico. E que contexto é esse? Império Romano. Então, não adianta nada você, amarradão, comprar hoje a tradução do Frederico Lourenço e começar a ler, se você não leu autores, por exemplo, como David Gaia, que você não leu, minha também querida orientadora do mestrado, Norma Musco Mendes. Não adianta, se você não leu, tantos outros, Pedro Paulo Funari, tantos outros intelectuais brasileiros. Para você saber Império Romano, você precisa fazer todo esse levantamento. Porque quando você cruza as falas, os ditos atribuídos de Jesus, ou os contextos, ambientes, por exemplo, como nós vamos ver aqui a questão dos porcos de Gadara, com esse ambiente, a política, a economia, a sociedade, religião romana, um outro olhar nasce sobre essa questão, ou melhor, sobre essa documentação. Você começa a ver, que é o que eu falo muito, não é esses cristãos dando uma bolha. Quase tudo, quando eu era adolescente, eu te falava muito isso, ET Bilu. Quer dizer, não tem ET Bilu. É tudo ali interagindo, convivendo, plenamente inserido. Agora, isso, rural, é um movimento de Jesus. Se você está lendo Cartas Paulinas, esqueçam o ambiente rural. Esqueçam essa Palestina. Vocês precisam ler o que está acontecendo aonde? No espaço urbano. O que é uma cidade, uma urbis, no contexto do século I? E mais especificamente, quem eram os judeus que viviam nessas cidades, nesses espaços urbanos? Reparem, Paulo está viajando o tempo todo, respondendo cartas, mas ele está viajando para onde? Para espaço rural? Não. Ele está falando para camponês? Não. Ele está falando para citadino. Ele está falando para judeus que vivem na diáspora, ou seja, espalhados pela Ásia Menor, Macedônia, por aí vai. E no ambiente de sinagogas de diáspora. Então, do ponto de vista material, concreto, vocês sabem descrever o que é uma sinagoga? Olha aí o problema número 1 de vocês, que vocês precisam encarar. Ah, não, mas Juliana, eu estou querendo escrever ali sobre a primeira carta de João, a primeira epístola de João. Tranquilo, sem problema. Mas o que é um espaço urbano de uma sinagoga? O que é? Qual é o ambiente que aquela carta foi produzida? Isso é no interior ou isso é na cidade? Isso é cidade. Quais são os cultos religiosos que estão, às vezes, na mesma rua que aquela comunidade joanina? Esse é o mapeamento que vocês precisam saber. Então, por isso que eu digo, esse movimento de Jesus sem Jesus, desses primeiros cristãos, é radicalmente urbano. Então, o olho de vocês precisa estar para essas áreas e de diáspora, ou seja, bem longe da Palestina. Mas, seguindo, então, uma outra mudança que há radical nesse movimento é, como eu falei, passou da Palestina para a diáspora judaica, que é bacana também você se questionar qual é a relação que esses judeus de diáspora têm com os romanos, porque a gente sabe que a relação na Palestina vai ir de mal a pior. Mas essa não é a regra quando você olha o estatuto que rege as sinagogas de diáspora, por exemplo, para os judeus. Então, é um outro contexto. Não adianta você querer fazer um corte e cola. Por quê? Você estará fazendo tudo, menos história. Por fim, olha que outro dado importante, e isso eu chamo a atenção de vocês. Tudo que nós temos sobre os primeiros cristãos
está sendo produzido em grego. Mas, ora, Jesus, como camponês, falava aramaico. E aí a gente tem a aldeia de Nazaré muito bem escavada. O André lançou esse livrozinho esse ano, numa linguagem muito acessível, mas de um rigor acadêmico, que não poderia ser diferente, afinal é pioneiro dos estudos no Brasil, mostrando os resultados das escavações mais recentes feitas na região de Nazaré. Quem nasceu em Nazaré era monoglota, só falava aramaico, era camponês e falava aramaico. Só que, ora, nós temos um lapso aí. Tanto, isso é tão forte, que se você está passando por uma tradução cultural, ora, a gente pode dizer que o Jesus de língua aramaica está irremediavelmente perdido. O que nós temos são sombras. É o que sobrou dele, que a gente consegue acessar por meio dessa documentação de língua grega. Mas, propriamente dito, esse movimento de Jesus de língua aramaica, isso a gente não tem. O que a gente tem é de um movimento de língua grega. Então, eu preciso entender também esse ambiente grego.